Essa questão tem um texto grande que nos vai dar um trabalho para acompanhar a leitura. Como de costume, seria interessante a gente começar lendo a fonte. E a fonte já nos indica que o texto vai falar sobre o mundo moderno e as transformações sociais e o desenvolvimento da cultura de tempo livre do trabalho. A ideia, então, é que o texto vai falar sobre a modernidade e o trabalho. Possivelmente o texto, então, vai nos dar alguma dica sobre a Revolução Industrial. Vamos ler junto. A conceituação de tempo liberado, livre e de lazer faz parte da transformação pela qual a sociedade passa com a Revolução Industrial. Então, se confirma que o texto, ao falar de trabalho e modernidade, vai trazer o assunto da Revolução Industrial. Porém, as mudanças não se restringem a uma nova organização temporal da vida do trabalhador, mas também são alteradas as relações do homem com sua mão de obra e com o produto produzido. A busca do melhor padrão de vida das cidades impunha um preço duro. Isso é facilmente compreendido quando observamos as linhas de montagem e as longas jornadas de trabalho que não obedecem à ordem natural de trabalho e repouso. Essa ideia de não obedecem à ordem natural de trabalho e repouso nos mostra que o texto tem uma visão crítica sobre as jornadas de trabalho na Revolução Industrial. Além disso, os gestos artificiais e repetitivos rompem com a relação de tempo e produto do trabalho, pois esse passou a ser fragmentado e de difícil compreensão. O trabalhador não é mais responsável pelo produto, mas sim por parte dele. Podemos sugerir que, em síntese, há um tempo natural, humano, uno, integral do campo que a indústria opôs a um tempo artificial, alienado da produção. Observem que o termo alienado reforça a ideia crítica do texto. Muito provavelmente, então, os autores são de cunho marxiano, que vão fazer uma análise crítica da Revolução Industrial, que não se integra nem à dinâmica familiar. Trabalhar antes da Revolução Industrial tinha um significado que extrapolava os limites da produção. Na fase artesanal, a mão de obra buscava suprir apenas as necessidades. Era um sistema de troca das mercadorias, ou de produção interna do que era preciso na família e na comunidade. A questão então nos pergunta: a Revolução Industrial converteu os aspectos relacionados ao modo de realizar o trabalho e de se relacionar com ele. Desse conjunto de transformações, oriundas da alteração de modo de produção, destaca-se a letra A. Racionalização do conhecimento produtivo, sistematizado pelo aprendizado proveniente das relações vinculadas ao trabalho. Observem que o texto fala sim de uma racionalização do conhecimento produtivo, mas esse conhecimento não é proveniente, não é oriundo das relações familiares. O texto mostra justamente que há uma dicotomia, uma separação do trabalho na indústria com o trabalho no artesanato. Portanto, não é que uma vem de outra, mas que elas se opõem na visão do autor do texto. Por isso, a letra A é uma alternativa falsa. A alternativa B nos diz: institucionalização do conhecimento produtivo, aprendido essencialmente por intermédio da prática da atividade laboral do proletariado. Ou seja, que o proletariado levou o trabalho para a indústria. Não foi assim que aconteceu. Não houve esse intermédio da prática da atividade laboral do proletariado. O proletariado, ele é básico, ele é um proletariado simples, que aprende repetidamente o exercício na Revolução Industrial. Portanto, essa alternativa é falsa. Alternativa C. Divisão e a racionalização da produção por meio da absorção do conhecimento familiar e de sua transmissão para as atividades laborais industriais. Observem
que a letra C repete a ideia da letra A. Não há essa absorção do conhecimento familiar. De alguma forma, há uma oposição entre o trabalho artesanal e o trabalho industrial. Então, a letra C também é uma ideia falsa. Letra E. Fragmentação da produção por intermédio do conhecimento do processo produtivo, que continua sendo compreendido em sua totalidade pelo proletariado. A letra E, até a vírgula, ela mostra um conhecimento verdadeiro. Fragmentação da produção com a Revolução Industrial. Mas dizer que o proletariado tem a totalidade do conhecimento da produção na Revolução Industrial é um equívoco. Como nós vimos no texto, o proletariado tem um trabalho fragmentado e não total. Por isso, a letra E também é uma alternativa falsa. A alternativa D, então, nos diz: sistematização e a racionalização da produção, transformadas em conhecimento técnico, sem que o proletário tenha acesso ao resultado final do produto. Dentro da ótica marxiana do texto, nós percebemos justamente o que a letra D nos diz. A ideia de que o proletariado na Revolução Industrial não tem acesso, então diz sem que o proletário tenha acesso ao resultado final do produto. Essa afirmação condiz com o que os dois autores trabalham, e por isso é a alternativa que melhor interpreta o texto, sendo a alternativa correta.